Que loucura é esse Campeonato Brasileiro, que loucura é esse Palmeiras, não, Wallace? Boa noite. Tudo bem, Tainá? Tudo bem? Tainá, Ricardinho, galera que tá assistindo a gente. Cara, minha sensação é que tem poucas vitórias com tanta cara de Palmeiras em alguns momentos como essa de hoje. Acho que não foi a melhor partida do Palmeiras na temporada. O Bahia teve chances, o Bahia criou chances. Mas quem define pro Palmeiras, em vários momentos, é sempre a bola parada e a bola aérea. Primeiro, a bola parada de Rafael Veiga, com 19 gols na temporada. O Veiga chega à sua segunda temporada mais artilheira da carreira. Sim, em alguns momentos ele oscilou, ele sempre entregou em números de gols e assistências. E depois, na bola aérea, Flaco Lopes com 22 gols na temporada. Um Flaco que em vários momentos foi criticado, mas que entregou um gol importantíssimo no jogo de hoje. É sempre muito complexo você jogar com o Palmeiras no cangote. E o Botafogo vai entrar em campo daqui a pouco com o Palmeiras no cangote. Mais uma vez, né? E o Botafogo já viveu isso em outro momento. Na temporada passada, não soube lidar bem. É um Botafogo diferente, é um Botafogo que joga um futebol melhor. Mas é um Palmeiras que acho que mantém uma tradição, Ricardinho, de alguma forma, das últimas temporadas, que é... Pode até não estar voando, pode até não ser gostoso de assistir o Palmeiras, mas é competitivo. Consegue resultado nas horas grandes. E aí, Ricardinho, boa noite. Help me, help you. Alô, Botafogo, me ajuda a te ajudar, hein? Precisa ganhar o jogo hoje, senão vai chegar no Allianz. Tem a rodada do final de semana ainda, é verdade. Botafogo vai enfrentar o Vitória. Palmeiras pega o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético já rebaixado. Então, o Botafogo precisa ganhar o jogo hoje. Senão ele vai entrar numa pressão muito grande na terça-feira que vem, jogando contra o Palmeiras no Allianz. Então, Às vésperas da decisão da Libertadores da América. Dias antes, né? Então, hoje é um jogo fundamental para o Botafogo. O Botafogo precisa ganhar do Atlético. O empate não serve, porque se os dois fizerem o mesmo resultado no final de semana, o Palmeiras vai chegar a 2 pontos atrás e podendo passar. Dependendo só dele. Dependendo só dele. Então, o Botafogo tem uma final hoje. Não saiu a escalação do Botafogo, vai sair daqui a pouco. Imagino que... A tendência é time titular. A tendência é time completo, né? E... Eu vi esse filme ano passado. Será que nós vamos ver de novo? Será que a gente vai ver o mesmo final? Essa é a questão. E o filme do ano passado, quando teve o confronto direto, o Palmeiras ganha. Dentro do Nilton Santos, Isso. O Tiquinho Soares perde o pênalti, o Palmeiras consegue virar o jogo. Esse time do Abel não é gostoso de ver jogar, não. Você tem razão. Em muitos momentos é bem chato, mas tem resultado. Tá aí de novo. Aliás, falando em Abel, muitos falam que o Rogério Ceni era a pedra no sapato do Abel, né? Então vamos lá. Com o jogo de hoje, são 15 confrontos entre os dois. 7 vitórias do Abel, 3 empates e 5 vitórias do Rogério. Nessa temporada, nas 2 vezes que se enfrentaram, o Abel levou a melhor. 2-0 no Allianz, 2-1 de virada hoje. Botafogo, olha no retrovisor que tem um sinal verde chegando pra você aí. Não é nem amarelo nem vermelho. É sinal verde, hein? E se você olhar os dois jogos, você citou o jogo do Allianz, né? Sim. Eles se parecem, cara. Se você olhar no detalhe, eles se parecem. O Bahia começa melhor, o Bahia cria chance. Aliás, esse é um negócio que é repetido, né? Primeiro a gente tempo do falar do Palmeiras, Bahia. muito ruim, né? O Bahia começa sempre muito bem os seus jogos, fisicamente impondo, criando chances, só que não mata, né? O Bahia é um pouco arame liso. O Bahia faz um gol, mas não mata a partida. E o Abel, o time do Abel, o Palmeiras, né, no final das contas, mas os times de Abel Ferreira, não dá pra você deixar ele vivo. E quando você deixa o Palmeiras vivo, ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai comendo pelas beiradas e quando você percebeu, você toma a virada. Os dois jogos foram a mesma coisa. Tudo bem que no Allianz não foi virada. Sim, foi 2-0. 2-0. Mas os dois jogos têm a mesmíssima tônica. Quando a gente abriu e eu te chamei, Wallace, você falou assim, é uma vitória com cara de Palmeiras dessas últimas temporadas, né? E aí você fala, não sei se quantas vitórias a gente teve desse jeito, com essa cara de Palmeiras. E eu acho que o que me chama a atenção é justamente isso, a quantidade de vezes que isso acontece. Existe Porque foram várias. Tem uma frase do Guardiola, que no livro lá, no Confidencial, né, do Guardiola, que é um livraço, inclusive, leiam, que é, competir é inegociável. Essa frase eu levo sempre pra análise que eu vou fazer de futebol.
E o Palmeiras pra não vida, deveria, né? negocia competição. Ele vai até o final, cara. Até a última bola, todo mundo acredita, todo mundo pula de cabeça, todo mundo dá cambalhota pra tinha trás. se tomado precisar. um gol antes com o jogador do Bahia impedido, né? Isso, o Bahia pouquinho chegou a antes. fazer, teoricamente, 2-1, né? E quando você tem... Hoje no futebol, cara, quando você tem uma bola parada tão forte quanto a do Palmeiras, quantos jogos são decididos na bola parada? Quantos gols o Flaco fez de cabeça? Quantos jogos são decididos na bola aérea? Hoje o Muito, futebol muito. é cada vez mais feito nos detalhes. Então, quando você tem os detalhes sempre ao teu favor, eu brinco muito quando eu fazia isso, análise da seleção brasileira, né? A seleção brasileira em Copas tem perdido muito no detalhe. Mas o detalhe é sempre dos caras. O detalhe é da Bélgica, o detalhe é da Croácia. Não vamos acabar com o programa, não. Vamos falar de Brasileirão, Betano. Esquece esse negócio de seleção aí. Mas- Eu Ontem não a gente já aguento sofreu, mais. né? É isso, Eu já não sofreu aguento antes. mais. Mas vou voltar pro Brasileirão Obrigado. Betano. Os detalhes são sempre do Palmeiras. Isso é uma parada que no time do Abel os detalhes vão sempre pra ele. E aí, cara, quando o campeonato às vezes é decidido num detalhe ou outro, vai pro Palmeiras. Não quer dizer que o Botafogo vai perder esse campeonato, até porque eu acho o Botafogo muito mais forte esse ano do que era no ano passado. Mas tá é incômodo, dividido. né? É muito incômodo Mas você o jogar com o Botafogo Palmeiras está na cola. dividido. Por mais que você fale, por mais que você tente manter o foco, cara, o Botafogo tem uma decisão de Libertadores daqui a 15 dias. 15 nada. Que 15? Tô maluco? Não dá 15. Ah, menos, 10. Menos, 10 dias. 10 dias, como é que você vai falar pros caras? É difícil. Agora tem um outro lado da história aí, tem um gatinho entrando aqui no estúdio. Devia mostrar isso, né? Tem um outro lado da história aí. O que tá acontecendo, Maurinho? Hã? O que passa? Mauro, pelo amor de Deus, não vai cair. Calma, a mesa. Eu sei que eu tô fora, mas o homem tá aqui, ó, quase me beijando. Ó, temos que depois falar do outro lado, hein? O trabalho do Rogério Ceni no Bahia foi pro espaço, hein? Falaremos, mas eu quero ouvir o Mauro Beto, que eu não sei se veio se arrastando pra não aparecer na imagem ou se veio se arrastando porque era a única forma de sobreviver depois de acompanhar o que você acompanhou, Maurito. Boa noite. Perdeu as palavras também. Tá vivo. Você tá vivo, Mauro? Não. Boa noite, né? Boa noite. Sim, boa noite. Bom, só para dizer que quando o Flaco Lopes fez 2-1, pelas minhas contas, no dia 13 de agosto de 2024, né? Oi? Não, o gol do Palmeiras aconteceu no dia 14 de agosto, né? Porque, assim, os últimos 7 minutos de acréscimo me entendi. pareceram... Assim, Tinha agora... tomado um golzinho antes, né, Mauro? Sim, um gol bem anulado. Bem tal. anulado. E eu confesso, eu não enxergo bem, né? Eu tenho todas as questões, eu não enxergo mesmo, né? Sim, eu achei sim. que a bola não tinha entrado, né? Aí eu, vai lá, não entrou. Até eu falei na transmissão, Jorge, não, essa bola não entrou, bateu fora tal. Aí para o jogo, eu falei, opa, pode acontecer alguma coisa. E quando aparece que de fato a bola entrou, né? E é absolutamente inacreditável. Tem tudo aquilo que vocês tentaram explicar, que eu nem ouvi, não adianta, porque eu quero ouvir daqui a pouco, o Abel vai explicar, porque não tem a menor explicação. O Palmeiras teve um lance no primeiro tempo, um golaço do Veiga. No segundo tempo teve um lance, que é o cruzamento do Vanderlan, aquele cruza-bola lá de Feira de Santana, vem o Flaco Lopes no primeiro... É um excepcional cabeceador. Hoje ele só não é melhor cabeceador no Brasil que o Verratti, não é demérito algum. Porque o Flaco tem impulsão, tem tempo de bola, tem técnica de cabeceio. Mas deve ter sido o primeiro peixinho que ele deu na vida, né? E a bola bate, entra e sai o gol. É um negócio absolutamente inacreditável, assim. Não chega a ser aquele Palmeiras e River Plate da semifinal da Libertadores de 2020, né? Não, Em 12 não de janeiro compara. de 2021. Aquilo é uma loucura. Aquilo lá é um jogo que me ajudou a um ano depois eu operar a hérnia de disco. Eu falei, cara, eu sobrevivi àquele segundo tempo. É algo que, inclusive, em 34 anos de carreira, vira o Luiz Alano para mim na transmissão. Mauro, você tá bem? Eu falei, não. Porque eu tenho medo de ver no YouTube, porque eu acho que o Palmeiras vai perder aquele jogo, não vai ganhar do Santos nem do Flamengo depois. E hoje é a mesma coisa. O Palmeiras jogou lufas, mérito do Bahia. O Bahia foi bem, não foi tão melhor, mas foi melhor. Podia ter ganho o primeiro tempo, podia ter ganho o segundo Certeza tempo. que isso ia acontecer, tá? E assim, cara, sai o gol. Mesmo o Palmeiras que tem sido crível, essa resiliência, tudo, não tem como explicar o que o Palmeiras fez de novo. Assim, é isso que vocês estão falando, eu nem ouvi, mas assim, não tem o que explicar. Mas aí, Mauro, a A pergunta, lógica né? não explica. Nem a lógica do futebol, a frase do meu pai, explicar a emoção que o Abel usa, eu agradeço muito e tal. Mas não tem o que explicar. Hoje o Palmeiras não fez um bom jogo, isso é preocupante, mas muito bom para o palmeirense é o seguinte, não jogou bem contra o time Então. que não tá legal e tal, mas foi lá e ganhou. Mas aí é aquela pergunta que a gente costuma fazer. É vitória de campeão?
Depende se for campeão. Assim, Depende se for pode campeão. vir. Pode vir. Aguardemos ser os próximos capítulos, que como estava falando o Wallace, o Botafogo está melhor, o Botafogo pode ser campeão no outro sábado da Libertadores, pode ser, por enquanto, merece ser campeão brasileiro, mas assim, com esse time do Palmeiras, é um negócio inacreditável. Se o palmeirense, que normalmente é um cara, como aliás o botafoguense, não acredita nas coisas, né, e fica muito ressabiado e não gosta de cantar nem gol, nem vitória, nem título antes, não tem isso do palmeirense, eu fico imaginando como deve estar sendo terrível torcer contra esse time do Palmeiras, porque no final dá tudo certo. O Palmeiras que não está acostumado a isso, embora seja o maior campeão nacional, seja agora tricampeão estadual, que não aconteceu há 90 anos, é o atual bi, pode ainda, por óbvio, ser tricampeão, mas o Palmeiras fala, cara, não é possível, velho. Por que toda hora dá certo pro Palmeiras? Entendam a comparação que eu vou fazer, tá? Dadas as devidas proporções e tudo mais. A gente tem falado isso em alguns momentos, e a gente falou acho que eu isso sei em que você vai outras falar. temporadas, tá? Mas especificamente agora, por exemplo, a gente pode fazer essa comparação de novo. O Real Madrid, em várias temporadas, o Real Madrid tá jogando mal. Só que o Real Madrid, jogando mal, se mantém vivo durante a temporada. E aí, em algum momento, o time começa a jogar melhor, que é o momento, num geral, decisivo, e aí ganha a La Liga, ganha a Champions e tal. Por exemplo, agora o Real tá numa temporada ruim. Muito ruim. Né? O futebol não é bem apresentado, as individualidades não estão, Resultados num também não geral, estão chegando. bem, os resultados... Mas tá distante do Barcelona na tabela? Não tá distante, pelo menos eu não acho, do futebol apresentado entre um e outro. O que significa que daqui a pouco, se o Barcelona dá uma tropeçada, o Real emenda 3 vitórias e cresce, e eu acho que esse é o mérito do Palmeiras. Pode não ser, porque às vezes a gente fica numa discussão assim, vai ser justo se o Palmeiras for campeão brasileiro nessa temporada com o Botafogo, jogando tudo que tá jogando? Pensando, sei lá, ludicamente, eu acho que não. Mas como é que você vai dizer que é injusto um time que consegue se manter vivo o tempo inteiro na competição? A justiça do futebol tá em quem coloca mais bola na casinha, gente. Às vezes, porque isso também tem a conta, né? Um time tão regular quanto o Palmeiras, um time que se defende bem como o Palmeiras, que mesmo mal no jogo de hoje, o Palmeiras demorou 30 minutos pra finalizar a primeira bola. 30 minutos, que precisa de tão pouco pra agredir o adversário. Quando sai a falta do Davi Duarte no Rony, a gente tava aqui conversando, tava dentro do switcher, na hora a gente falou, vai sair o gol. Vai sair o gol, porque o Palmeiras precisa de muito pouco. Precisa de muito pouco pra sair esse gol. E a finalização do Veiga, ela é fantástica, né? Ainda desvia um pouquinho. Ela né? desvia um pouquinho. E o Veiga tem uma malandragem ali, né? De uma bola... Ele ganhou 1,5 muito metro ali, né? E o palmeirense... Quem não é palmeirense... Acho que vai sair o gol. O Palmeiras fala, não vai sair gol. Não, você até acha que vamos. Primeiro, você não vai admitir. E segundo, não, vai acontecer alguma coisa e sai. E é por isso que eu falo até em cursos tal, de jornalismo. Gente, continue sendo jornalista, continue sendo torcedor, porque você sabe onde o seu time vai, onde o seu time não vai, e nesse caso você não sabe nada, né? Só para dizer, porque você tem que ter esse sentimento do torcedor. Até torcer contra, que faz parte, porque o futebol é isso. Eu torço pelo meu time e torço contra o seu. Eu amo o meu time, ou amo a minha família e odeio a sua. Às vezes eu quero mais que você se exploda do que eu vença. E esse sentimento é interessante. Tá o gol. E o Palmeiras está. E agora, evidentemente, não é injusto se der Palmeiras. Eu acho até o Botafogo tem feito mais por merecer o título brasileiro, porque se der Palmeiras de novo, vai dar simplesmente o tricampeão. Então não tem nem o que discutir, né? Embora seja mais discutível e até maluco, porque ano passado o Palmeiras estava a 14 pontos, havia 11 rodadas. Ano passado agora não, agora a coisa está mais equilibrada. Se acontecer agora inteiro, é mais normal. Só que o Botafogo tem jogado melhor. O Botafogo tem mais time, mais futebol, mais elenco. Do jogo daqui a pouco. Daqui a pouco a bola vai rolar para Atlético Mineiro e Botafogo. 9h30. Tendência é que o Botafogo jogue melhor do que o Atlético Mineiro. E com detalhe... O Atlético Mineiro não vence as 7 jogos. Exatamente. detalhe Então, muito a partir do momento que importante. você jogue melhor do que o seu adversário, você tem mais chance de ganhar o jogo. A tendência, é né? essa. Mas Com detalhe muito importante, o jogo é na Arena Independência, sem torcida. sem público isso. Então, pro Botafogo, não vai ter pressão. E o Botafogo é melhor que o Atlético. Acho que nós concordamos aqui, sim. né? Sim. Então, pro Botafogo, Acho que até o Milito é um acha jogo isso sem hoje. pressão. E diferentemente, De eu acho que da torcida, final da Libertadores, não de cabeça. que o Milito vai poder se retrancar mais, porque, pô, dá pra eu fechar aqui a 90 minutos, eu levo por uma prorrogação, eu levo pro pênalti, eu levo pro final do jogo. Hoje não. Eu tenho o Daverson. Hoje ele precisa fazer ponto. Precisa fazer ponto. Hoje ele precisa fazer ponto, hoje ele precisa ganhar o jogo, até porque se o Galo não ganhar a Libertadores, ele precisa pegar uma vaga na Sim. Liberta. É diferente o jogo de hoje. Tem muita gente falando, é uma prévia da final. Eu entendo, é uma prévia da final. Mas com elementos Com bem diferentes. características vão ser bem diferentes na final. A gente tá falando aqui da atuação do Palmeiras não ter sido boa. Não foi. Sim. Não foi. Passa pela escalação, Mauro?
porque o Abel mudou bem a escalação, né? Ele já fez esse 4-1-4-1 outras vezes, mas hoje, pelo lado direito muito forte do Bahia, com o Gilberto, mais o Everton Ribeiro e, sobretudo, o Ademir, com o Caio Paulista, que tem dificuldades para marcar e o Dudu não marca, e não se pode até exigir. Teve um lance no comecinho da segunda etapa que o Dudu acompanhou o Gilberto, mas foi só, né? Eu achava até que poderia ser invertido o Felipe Anderson, que também não está tão Eu tava bem nessa do outro dúvida. lado, Quando né? saiu a escalação, eu fiquei esperando Inverte. pra entender onde é que ia Também. ficar cada um. E sobrecarregou o Aníbal. Teve muito mérito do Bahia, mas realmente, mas eu não vou demonizar a escolha do Abel, porque ele não estava com o Richard Rios. O Estevão também fez muita falta, claro, não é essa questão da marcação, mas é evidente que faz muita Estevão falta. tá suspenso, né? Estava suspenso pela celebração do gol contra o Grêmio, né? E corretamente suspenso. A gente, aliás, fez o pau-jogo aqui. Precisa conhecer a regra, né? Precisa conhecer a regra, né? E a regra não é futebol, uma raiz, não, gente. Hoje é a questão de segurança. Quando um jogador vai comemorar na torcida, todo mundo vai em cima, tem crianças, mulheres, pessoas com deficiência. E além disso, se a regra, cumpra, porque senão você vai ser amarelado. É igual Exato. tirar a camisa, Você quer né? discutir a regra, Tirar a discuta, camisa, mas não é tomando amarelo, não vai ser inteligente da também sua parte. acender o sinalizador na torcida, fica mais bonito, mas é proibido. Torcedores usem, paciência, torcedores usem o cérebro também, vez ou outra. Mas assim, dá para discutir sim as escolhas do Abel. Eu entendo até que as mentiras do Rogério foram mais felizes que a do Abel, mas no final das contas deu isso. O Bahia teve 6 oportunidades, fora todas as outras finalizações, e fez um gol. O Palmeiras teve 2 chances e teve 100% de aproveitamento. Das 2 chances que teve, fez os 2 gols da virada. Eu achei inicialmente assim, a escalação meio. Que loucura. Mas de alguma forma, eu acho que até, assim, pela necessidade também do resultado, eu acho que fazia algum sentido. Mas individualmente também, algumas peças não foram bem, não, elas. Individualmente sim, Dudu, né? Principalmente, acho que é uma peça que hoje não funcionou no jogo. Você tem o próprio Maurício, o Felipe Anderson, de maneira geral, foram jogadores que não funcionaram, acho que no jogo, muito pela combatividade que falta, né? O Veiga como segundo volante, ele não tem a combatividade que um segundo volante precisa. Então, ao mesmo tempo, todo mundo tem que participar e nem todo mundo participou. Mas a gente também precisa falar do Bahia. Do como esse Bahia tem dificuldades sensíveis de matar jogo, sensíveis de competir. Lembra no início do programa que eu falei que competir é inegociável? Uhum. O Bahia tem muitos problemas de competir. E quando eu digo competir, não é nem ofensivamente, porque talento o time tem demais, né? Cria demais. Hoje criou, teve chance, gol anulado. Mas defensivamente são muitas falhas em sequência que fazem o time do Rogério Ceni ter muitos problemas. É comum que o Bahia tome gol, é comum que o Bahia entregue chances para o seu adversário. E o que tem acontecido o Bahia não vive um bom momento no Brasileirão, que 7 passa jogos, muito por isso. 4 jogos seguidos, o Bahia perde pela primeira vez desde 2021. Exatamente. Então, assim, você vai lá ofensivamente, fez um bom jogo. O Bahia não fez um jogo ruim ofensivamente, mas precisa de muito pouco. O Palmeiras precisa de muito pouco para fazer e o Bahia precisa de muito pouco para tomar. Mas o Bahia está entrando num espiral, né? O trabalho do Rogério já é muito contestado pelo torcedor. O torcedor não quer mais o Rogério, isso é muito claro. Mas quem manda já avisou que o Rogério fica para 2025. Ferran Soriano. Exato. Dono do projeto. Aí é o problema dele, né? Eu tô com o torcedor do Bahia. O time tem que jogar mais bola. Porque no ano passado o Bahia... Acho que no ano passado não. Eu diria que vem acontecendo, mas especificamente nesse ano muda a ideia do projeto, né, do Bahia, assim. Claro. Muda o nível de investimento. Perfeito. E aí, obviamente, muda o nível da cobrança. Você imagina mais. E o Bahia entregou em algum momento da temporada. O Bahia teve bons momentos durante a temporada, com um quarteto ofensivo, inclusive, que chamava a atenção do Brasil. Mas os caras foram caindo de produção. Hoje, inclusive, o Rogério fez mudanças no time. Inclusive no gol, né? Inclusive no gol. O Adriel. Mas fez mudanças também no meio. Tirou o Cauli, né? Isso. Então, vamos ver se... Porque, assim, eu não sei... Daqui a pouco, por ser do Grupo City, ser um projeto, a gente deve acreditar. Mas eu, no geral, não costumo muito acreditar em dirigente. Não, eu acho que tem bastante chance. A frase do Ferran Soriano, ela é, inclusive... Às vezes é emblemática pra dizer que vai cair. Ela me chamou muita atenção. Não especificamente Ele dele. falou que a satisfação com o Rogério é a mesma satisfação que eles têm com o Guardiola.
nesse momento. A satisfação do projeto Bahia é a mesma satisfação que existe com o Manchester City. São 4 derrotas seguidas, você falou? 4. Então os irmãos estão de mãos dadas. Né? Porque lá também são 4 tá seguidas, assim né? também. Será que dá pra fazer? Talvez por isso, porque A tem gente perdido. podia fazer o seguinte, como é que chama o moço aí que você falou? Ferran Soriano. Faz uma troca. É. Manda o Pepe pra cá e manda o Rogério pra lá. E eu acho que o maior ponto do Rogério não é nem o... são os mesmos problemas desde o Campeonato Baiano, cara. Você pega o Campeonato Baiano, as derrotas pro Vitória, todas elas são transição defensiva frágil, um time muito frouxo no meio de campo, pouco combativo. Nós estamos em novembro. Vai acabar novembro. Nós estamos quase em dezembro. E os problemas defensivos são os mesmos. Ofensivamente, demorou pra botar o Lúcio Rodrigues no time, ficou com o Everaldo muito tempo. Hoje o Lúcio Rodrigues fez um gol, poderia ter feito outro, foi bem no jogo. Então, assim, são coisas que de fato irritam a torcida. Sim. Mas um cara que é o dono do projeto de fora, ele tem outra visão.